Aí eu, lendo a imprensa, como eu sempre faço, e eu percebo que todos os dias agora a imprensa fala dos governadores democráticos. De todos. Todo dia só notícia sobre eles. Falem mal, ou falem bem, mas falem de mim. Tá tipo isso. E eu quero mostrar pra vocês aqui, pelo menos, não mostrei, não vou trazendo aqui do Caiado, mas pelo menos de 3. Trouxe uma do Zema, outra do Ratinho Júnior, outra do Tarcísio, mais de uma, na verdade, de algum deles. A do Zema é essa daqui, que saiu ontem. Zema endurece discurso para se firmar como candidato mais à direita sem Bolsonaro. É engraçado, a pessoa tem que provar que é mais à direita. Eu sou mais à direita. Quando vocês olham, gente, vamos botar todos os 5 governadores democráticos. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. E Bolsonaro. Bolsonaro é a ovelha desgarrada. Se você olhar pra esses 6, Bolsonaro tem que abrir a boca pra te convencer que ele é que tá mais à direita? Eu acho que não, né? Veja como o cara tem que provar que ele está mais à direita. Aí, olha esse parágrafo. O Zema é o candidato que mais critica o Lula. Tá, mas e daí? E daí que ele é o que mais critica o Lula? Ah, ser antipetista é fácil, até o PSDB é, a gente já fala sobre o PSDB. E também o que defendeu medidas mais claras sobre o que fazer, como retirar o Brasil dos BRICS. Mas ao mesmo tempo o Zema é o cara que quer aproximar o Brasil tornar o Brasil a Rússia. É duguinista. A gente tem que falar sobre isso. Aí quem que fala isso é Eduardo Ribeiro, que pediu o impeachment do Bolsonaro. Um mentiroso compulsivo. Ele também critica os abusos do Supremo, que eu não vejo outros presidenciáveis fazendo. Bom, realmente, eu não vejo os governadores democráticos fazendo, né? O Eduardo Ribeiro é um safado, porque Eduardo Bolsonaro também é presidenciável, e Eduardo Bolsonaro é quem mais critica. O Eduardo Ribeiro não trata Eduardo Bolsonaro como candidato, porque ele é um safado. É a turma do Novo. É a coleirinha do Deltan, que você já conhece muito bem. Eu fico aí me perguntando, né? Vem cá, quais são as críticas que o Zema faz? Porque o Zema foi entrevistado 2 vezes ao longo dos últimos 6 meses. Uma entrevista pra Globo e uma entrevista pro Supremo, que o Zema sequer sabia falar se o que estava acontecendo contra Bolsonaro era um abuso. Que crítica é essa? Porque eu nunca vejo o Zema criticando. Ou seja, é puro discurso. E, curiosamente, o Estadão, esse pilar do golpismo brasileiro, desde 1875 a favor do golpe, um eterno golpe de Estado, né, com o mesquitismo, tá aí dando espaço, coloca exatamente o que a turma quer ouvir. Se tu tem espaço no Estadão, te relata bem dessa forma, gente boa tu não é. Aí vamos lá. Falei que a gente já fala do PSDB, né? Mas em qual contexto? Perilo, que é o atual presidente do PSDB, diz que ideal seria PSDB ter candidato, mas não vê dificuldade em apoiar Tarcísio. Rapaz, Tarcísio, que propaganda negativa é essa, viu? Não vejo esse tipo de dificuldade, até porque o nosso antagonista ao longo da história, desde a nossa fundação, foi o PT. Aí, meteu a braba. É isso aí mesmo. Ser antipetista é fácil. Até o PSDB é antipetista. E aí, tá bom pra vocês? Vamos votar no PT. Vamos perguntar aí se não quer botar o AS de novo. O negócio tá o Ciro Gomes. Vai se filiar no PSDB, vamos votar no Ciro Gomes. Também é antipetista. Até ele. Não vai pra parede dessa vez, não. Dos que estão fora do PSDB, eu gosto muito do Eduardo Leite, que era do PSDB, né? Gosto muito do Ratinho Júnior. Faz entregas. E o Tarcísio é um governador qualificado que pode enfrentar essa missão. Todo mundo presta. Todos os governadores democráticos. O PSDB gosta de todos. Que maravilha, né? Os tucanos não veem dificuldade de apoiar o Tarcísio. Rapaz, agora eu queria ver falar isso aqui de Bolsonaro. Queria ver falar isso aqui de Eduardo Bolsonaro. É incrível, rapaz. Aí, o editorial de hoje. Tarcisão. Tarcísio está certo. É o garotão do Estadão, dos golpistas. Eita, tu tá cada dia pior, viu, Tarcísio? Vira pai. Aí, eu trouxe só o último parágrafo. Né? O subtítulo é: ele resumiu bem o que o Tarcísio disse, né? O Brasil não aguenta mais o Lula e desbancá-lo é condição para superar o atraso, mas os candidatos à direita devem saber que o Brasil também não aguenta mais Bolsonaro. Aí o texto se encerra falando o seguinte: virar a página não é trocar um demagogo por outro, é abandonar a mentalidade retrógrada que nos prende a crises recorrentes. Aí vamos ver o que é que o núcleo golpista brasileiro quer a partir de 2027. Colocar a responsabilidade fiscal no centro da agenda. Leia-se, cortar de pobre e favorecer rentista. A gente vai falar sobre isso. Reafirmar o compromisso com instituições sólidas e abraçar o mundo como ele é, não como o imaginário ideológico descreve. Não pode ter ideologia, Tarcísio. Tem que ser pragmático. Você já é. Você é perfeito, Tarcísio. Você ama as instituições, né? Você não quer bater de frente com elas. Você quer deixar ela bem sólida. O Brasil não aguenta mais Lula e Bolsonaro. E, se não superá-lo de uma vez, estará condenado à mais profunda mediocridade. Aí vem o próximo. Lauro Jardim, porta-voz do mercado. Pra falar de quem? Do encontro do mercado com o Ratinho Júnior. A nata. Ratinho Júnior, Arminho, Malan e Baixa. Só a nata. Meu computador reiniciou. Eu tava falando, só a nata do que não presta, né? Em seu périto para se mostrar fora do Paraná e botar seu nome na roda de sessão presidencial, Ratinho Júnior jantou na segunda com Arminio Fraga de Mabaxa, Pedro Malan. O encontro foi na casa de Arminio. Ratinho foi levado por Paulo Artung, seu companheiro de partido. Quem é Paulo Artung? Que é pra piorar tudo. Paulo Artung
já foi governador do Espírito Santo, que é de esquerda, pra valer, socialista lá nos anos 70. Paulo Artung é um dos principais articuladores políticos do Luciano Huck, amicíssimo da Ilona Zabor. Esse núcleo, Armínio Fraga, Paulo Artung, Luciano Huck e Ilona Zabor, é relatado pela imprensa ao longo dos anos. Só pra mostrar aqui pra vocês, por conta que o meu computador reiniciou. Na hora que eu pensei, quando reiniciou, ele perdeu tipo 2 minutos de vídeo, que eu já tava fazendo outras coisas. Mas só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei o registro mais antigo que eu tinha, porque esse episódio eu sempre volto a ele. Foi um divisor de águas. Episódio 97. Senador da Rede tem encontro com o articulador de Luciano Huck, quem? Paulo Artung, que é do Renova BR, que também é amigo do Lehmann. Sabe? É toda a nata. Aí você vai lá no Atlas. Tá aqui, ó. Luciano Huck já definiu o final de dezembro como data limite para anunciar a decisão de concorrer ou não à presidência da República. Ele aprofundou os contatos na quinta-feira, com 2 conversas na casa do economista Armínio Fraga. À tarde, acompanha de Ilona Zabor, né? Enfim. E também do Roberto Freire, do PPS. E, curiosamente, esse capítulo do Atlas foi um dossiê na época que se chama O Sistema. Antes de falar do sistema, o dossiê anterior era os Hot Shield. E se você vem de baixo pra cima, o que a gente falava também nesse dossiê dos Hot Shield, né? Já que a gente tá falando de Ratinho Júnior. Olha que coincidência, né? Governo gasta mais de 3 milhões em contrato ilegal com banco para privatizar a Copel. Qual governo? Do Paraná. Ratinho Júnior fazendo contrato aí, passando por cima para poder conseguir contratar os Hot Shield. STJ derruba a liminar que suspendia contrato e barrar a privatização da Copel Telecom. Não basta privatizar, tem que privatizar, né? Com dispensa de licitação, pô. Tá aqui, ó. O início dos processos de privatização já começou com ilegalidades por parte do governo Ratinho Júnior, contrato de 3 milhões com o banco Rothschild, um banco internacional sem licitação. Esse é o Ratinho Júnior. Imagina ele falar isso por Armínio Fraga, achei estranho assim, ó. Eita, o Rothschild, ave Maria, eu fico louco. Eita, esse é o Ratinho Júnior. É o brabo, é o brabo. Esses são os homens que querem... Eles são antipetistas. Todos eles são antipetistas. Você também é antipetista, né? Então vai lá e vote nele e não reclame depois. Porque enquanto a direita, ser de direita, fosse antipetista, o Ratinho Júnior é teu amigo. O que me alegra de verdade na vida é isso daqui, ó. Obrigado, Adilson. Como diz o Kim, são os mesmos nomes de sempre. Até quando o Brasil vai ficar refém destes mesmos caras? Pois é. Quantas vezes, gente, eu falo em vídeo? Pessoal, toda notícia que tem de economia mesma, gente. Pedro Malan, Pércio Arida, André Lara Rezende, Maílson da Nóbrega, Edmar Baixa, André Lara Rezende, Helena Landau, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, sabe, Gustavo Franco, são os mesmos. Nunca muda. É o beijamão de sempre. É incrível isso todas as... São 40 anos. Com as mesmas pessoas. 40 anos. Não aguento mais. Mas lá vai o Ratinho Júnior. Mas vamos continuar.